Oi, meu nome é Thaís Lima, eu sou produtora, diretora e roteirista audiovisual. Quero agradecer a SEC, a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, a Lei Aldir Blanc, a esse programa, o Conexão Cultural 4. E eu vim aqui falar um pouco como é que é a produção cinematográfica, como é que ela funciona, quais são suas etapas, as funções, os profissionais que estão dentro desse universo que é do cinema. Né? Eu tive algumas experiências com alguns curtas, né? Primeiramente eu comecei como produtora de alguns clipes como A Bruxa de Galo Azul, Mais Que Danada de Dominica, Sarra de M. Paixão, e eram trabalhos normalmente feitos com pessoas conhecidas, ou colegas da turma, né? Sou aluna do curso técnico, da segunda turma do curso técnico da Escola de Cinema, né, que é a única escola de cinema do governo do estado, aqui do Maranhão, uma escola pública, e uma das poucas dentro do Brasil, né, de escola técnica pública de cinema. Além disso, estive como professora por 3 vezes. Em 2019, eu entrei como professora do curso FIC, que é a Formação Inicial e Continuada de Produção Cinematográfica 1, depois coordenei a FIC de Produção Cinematográfica 2 e estive como professora em 2020 de Criação Cinematográfica, com uso de celular. Comecei a dirigir em 2019, que eu considero meu primeiro trabalho na direção, que eu tive alguns como filme de escola, mas como trabalho que eu considero profissional, foi 15 anos CPTCA, pelo direito de ressignificar, pelo dever de responsabilizar. Está na minha conta do YouTube, se quiserem, se tiverem interesse de assistir, é um média-metragem. Fiz, agora bem no início da pandemia, eu fui convidada por uma rede latino-americana de 6 países, me convidaram para um concurso, que é o Cine em Casa, e aí eu realizei junto com o meu parceiro de trabalho, convidei ele, o Rizoca, e a gente dirigiu um curto chamado Reinaldo, que inclusive ganhou 2 premiações, ganhou como melhor filme no Brasil, por esse concurso, e ganhou o 3º lugar no cinema maranhense na pandemia, aqui no Maranhão. Né? E aí comecei a dirigir clipe. O primeiro clipe que eu dirigi foi o clipe de Cláudio Lima, fiz com a direção justamente com mais 3 pessoas, o Caio Lisboa, Emanuel Rebelo e Rizoca. Dirigi o Tirei Cercas, de Regiane Araújo, com participação de Nube Débora Mello, e agora o último trabalho que está na pós-produção, para ser lançado agora no final de março, que é o Afeto das Canções, que é uma música de Joãozinho Ribeiro, que é cantada por Zé Cabaleiro e Rita Benedito. Então, brevemente, dentro do universo de cinema, realizar cinema, produção cinematográfica foram esses trabalhos, mas eu também tenho trabalhos na linha das mostras de festivais de cinemas. Organizei o Revoar, que foi uma produção do curso técnico de cinema, da segunda turma. Participei da curadoria do Revoar, do primeiro Encontro Nacional dos Pesquisadores e Educadores de Cinema e Fotografia do Maranhão, realizado pelo IFMA. Coordenei, fiz a curadoria, participei da equipe curatorial do IEMA, no Cinema 1 e 2. Participei como coorganizadora da 12ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que já é de nível nacional, e essas foram minhas participações também em mostras de cinema. Né? Então, assim, eu quero começar falando do universo do cinema a partir das suas etapas. Então, a primeira etapa, dentro do que a gente às vezes nem considera como se fosse uma produção cinematográfica, é uma etapa prévia à produção cinematográfica, que é a etapa de desenvolvimento. Essa etapa é a etapa de construção de roteiro, de pesquisa, de argumento. Né? Então, esses profissionais que estão ligados a essa etapa, eles não vão para o set, a não ser que eles acumulem mais funções. Por exemplo, todos os meus trabalhos, que eu estou na direção, eu também roteirizo. Então eu vou para o set porque eu sou a diretora, não porque eu sou a roteirista. Que é o caso de Reinaldo, é o caso de Tirei Cercas, é o caso de Uma Afeto das Canções e os 15 anos do CPTCA.
Então, esse primeiro momento é um momento de construção de roteiro, né? Então, tem um argumento que é o argumentista, esse profissional que vai ter a ideia do que vai ser desenvolvido na escrita do roteiro. Então, digamos que, por exemplo, Reinaldo, qual seria o argumento? Um jovem que está dentro de casa em plena pandemia. Essa é a ideia. A partir dessa ideia, um jovem de classe média que tem suas perdas de privilégio na pandemia. E a partir dessa ideia, você começa a construir o roteiro. Aí já entra o roteirista, né? Que vai introduzir as questões das falas, né? A questão das locações, né? Se ela é interna, se ela é externa. Enfim, é todo o processo de construção de história da narrativa que vai gerar um filme. Então, esse é o primeiro momento. Para os documentários, isso eu estou falando mais um pouco voltado para a ficção, mas para os documentários tem também o pesquisador, né? Então, é esse profissional que vai fazer as pesquisas, digamos que o roteirista vai trabalhar sobre os tambores de crioula da Liberdade. Então, vai ter um profissional ou alguns profissionais de pesquisa que vão estar nesse espaço e colher informações, fazer mapeamento de quantos tambores existem naquele lugar, o tempo de cada tambor, quem são os mestres desses tambores, enfim. Então, aqui é a etapa de desenvolvimento, que é a etapa prévia à entrada no set. Então, por exemplo, se o roteirista é alguém que é contratado, você pagou o trabalho dele e aí você dá tchau para ele. Então, assim, aquele roteiro, você pode, o diretor, o produtor, ele pode mudar aquele roteiro. Porque a partir do momento que você compra um roteiro, você tem os direitos sobre o roteirista não tem mais nenhum tipo de posse sobre aquele produto, né? E aí isso pertence ao diretor e ao produtor. Tá? Eu quero dar um pouco assim do foco para o produtor nessa minha fala, porque eu comecei com produção, todos os meus trabalhos, que é uma outra coisa também que eu quero dizer, eu tenho uma microempresa, né, que fez 2 anos agora, dia 7 de março, que é a Guajajara Filmes, que é uma microempresa voltada exclusivamente para a produção audiovisual, né, e foi a partir dela, foi com ela que eu comecei a trabalhar e enveredar por essas questões mais de produção, né? Então, todos os meus trabalhos eu produzo. Eu produzo trabalho de algumas outras pessoas e os meus eu sempre produzo, né? E o que seria o produtor? E quais são os tipos de, dentro do departamento de produção, quais seriam os outros tipos de funções dentro desse departamento? A produção é, digamos que a espinha dorsal do filme. O que significa isso? É a pessoa, é o profissional que vai trazer aquele roteiro que já está na mão do diretor e tornar ele viável, tornar ele possível, né? Então, o produtor é a pessoa que vai tornar realizável a ideia, o texto, né, que está no roteiro. E o diretor já tem um outro lugar, né? Mas vamos primeiro que focar na produção. Então, esse profissional que vai atrás das locações, né? Que vai atrás, às vezes, da equipe, dependendo de que lugar tem esse produtor, né? É o profissional que vai atrás da captação de recursos. Então, dentro do departamento de produção, existem diversos profissionais. Tem o produtor executivo, tem o produtor associado, né? Tem o diretor de produção, tem o gerente de produção, tem o produtor de linha e tem o assistente de produção. Aqui no Maranhão, o nosso cinema é um cinema que ainda vive de muito pouco orçamento, né? Um cinema muito independente, que a gente faz muito tirando do bolso. Então, essas diversas funções acabam que, por exemplo, quando eu estou na produção, eu acabo ocupando quase todas elas, só não do assistente de produção, né? Então, assim, eu sou o produtor de linha, eu sou o gerente de produção, eu sou o produtor executivo e sou o diretor de produção. E o que significa isso? O produtor executivo é aquele profissional que vai captar o recurso. É o profissional que vai atrás da grana, do dinheiro, para que seja realizável o filme. Então, quando tem abertura de editais, né, ou então leis de incentivo, né?
Então, tem as aberturas, leis de incentivo de fundo setorial, os editais de fundo setorial, leis de incentivo, e até o de Blanc, por exemplo, às vezes, o produtor executivo vai ser aquela pessoa que ele vai ficar um pouco responsável por esse projeto, principalmente no sentido do orçamento. Ele vai tentar, através dessas vias de financiamento que existem, né, que são essas como lei de incentivo, como o edital de audiovisual, pelo fundo setorial, né? Então, é essa pessoa que vai perceber esses tipos de financiamento e fazer os seus movimentos para captar esse dinheiro para o filme, para a realização do filme. Então, ele é uma peça fundamental dentro de um projeto, de um edital. É o produtor executivo, né? E ele muitas vezes, e quase assim, por exemplo, se for uma grande produção, um longa, com um alto orçamento, quase você não vê um produtor executivo dentro do set, porque realmente é aquela figura que está voltada apenas para a captação do recurso. O diretor de produção é essa pessoa que vai pegar esse recurso e vai dirigir esse recurso. Ele vai, entre todos esses departamentos, dentro do cinema, da produção cinematográfica, tem o departamento de fotografia, tem o departamento de som, tem o departamento de arte, né? Tem a pós-produção, a montagem, né? Outras funções dentro da pós-produção, como mixador, como desenhista de som, o elenco. Então, ele vai gerir esse recurso e viabilizar para que dentro do que tem de possível, né, de que foi dado para ele de possível, transforme em filme realizável, né, que esse filme seja realizável. Então, ele é a figura central e tem que ser o melhor amigo do diretor. Tá? O diretor, quando pega o roteiro ou quando ele mesmo construiu o seu roteiro, ele precisa estar aliado ao produtor. Não existe uma produção cinematográfica sem um produtor. O que acontece às vezes é que há um acúmulo de funções. Esse diretor, ele é produtor, ele é roteirista, às vezes ele é até ator e diretor de fotografia, que são essas produções mais independentes, curtas e tal, né? Mas quando a gente fala de mercado, a lógica é outra, é de que há toda uma separação desses departamentos, porque não tem como, dentro de um trabalho, digamos, de 2 horas, que tem tempo de produção, de pré-produção e pós-produção de meses até anos, ser realizado por uma pessoa. O diretor é produtor, é roteirista, não dá, não tem condição. Isso é quando se trata de um trabalho com menos tempo, com menos orçamento, produções mesmo independentes, né? E aí, quando sai dessa etapa de desenvolvimento, entra na etapa da pré-produção. Então, dentro da etapa de produção, existe a etapa de pré-produção, a etapa de produção e a etapa de pós-produção. E depois da etapa de pós-produção, tem a etapa de difusão, de exibição, né? É fazer circular esse produto, fazer circular o filme. E o que seria a etapa de pré-produção? Para mim, e eu acho que todo grande produtor, no sentido de grande, de que faz acontecer, e de diretor, a etapa mais importante é a da pré. Em que sentido? Quando você pega um roteiro e começa ali fazer a análise técnica desse roteiro, começar a perceber o que esse roteiro precisa para ser realizado a partir do olhar do diretor, né? Essa etapa de pré-produção ela é fundamental. Então, é a etapa de preparação para a entrada do set. Então, é a etapa que vai se preparar o elenco, é a etapa que vai ser atrás das locações, né? É a etapa que se vê quem é a equipe, contratar a equipe, é a etapa de poder tudo ali funcione, tudo dê certo para que possa ir para o set. Tá? Então, o que o produtor está aí envolvido? Na questão da alimentação, na questão das locações, na questão dos transportes para fazer as reuniões, onde as reuniões vão funcionar, né? Tudo isso está diretamente ligado com o diretor, e esse diretor sempre em diálogo com o produtor, e esse produtor sempre em diálogo com o diretor. E aí eu já falei do produtor executivo, já falei do diretor de produção. Algumas produções dividem num gerente de produção.
O gerente de produção seria abaixo do diretor de produção, o diretor estaria mais ali coordenando, e o gerente vai e faz essas funções que o diretor mandou fazer. Que sentido? Por exemplo, um diretor de produção, digamos, de uma novela, ele não vai uma produtora pegar equipamentos. Ele manda o gerente de produção e às vezes até o assistente, mas é melhor ser um gerente de produção, porque tem mais tempo de experiência ali nesse lidar com essa atividade, né? Então, seria essa pessoa que vai executar essas tarefas a partir do que o diretor de produção ali define, tá? O produtor de linha seria aquele que se preocupa com as notas fiscais, tá? Com os recibos, tá? Mais nessas questões de pagamentos, tá? E o assistente de produção é aquele mesmo que vai mesmo vai para a guerra, né? É aquele profissional que vai fazer assim, as atividades menos complexas, né? São as atividades que precisam de, porque o produtor, é importante a gente entender que existem características da subjetividade que precisam estar nessas funções. Por exemplo, o produtor tem que ser uma pessoa que saiba dialogar, que tenha paciência, que saiba articular ali uma boa negociação, né? Então, esse tipo de funcionamento, o assistente de produção não vai fazer. O assistente de produção só vai chegar lá e pegar alguma coisa, né? Não vai dialogar com um produtor de equipamentos, que tem equipamentos para alugar, não vai dialogar com a equipe de elenco, nada disso. Ele vai fazer funções ali menores a partir do que o diretor, o gerente de produção, o diretor de produção, o gerente de produção definiu. E isso é o departamento de produção, certo? E aí tem o departamento de direção. O que seria o diretor? O diretor é o cara, ou a cara, é a pessoa que pensa o filme. É uma pessoa que constrói a estética do filme, constrói a questão criativa do filme, tá? Então, quando ele pega um roteiro, ou se ele mesmo escreveu esse roteiro, se ele também é roteirista, ele vai pegar aquele texto e vai transformar em imagens. Porque cinema é audiovisual, né? É imagem e som. Então, ele vai transformar toda aquela historinha em imagens. E como é que é essa transformação de historinha em imagens? Ele vai decupar esse roteiro, né? E o que seria uma decupagem? Que é uma palavra francesa que significa descascar. Ele vai pegar as camadas das imagens. Em que sentido? Por exemplo, se tem lá no roteiro, Reinaldo frita um hambúrguer, né? Tá lá escrito no roteiro. Então ele vai pegar essa frase e vai transformar isso numa imagem. Ele vai dizer como vai estar essa câmera, como a imagem vai se comportar. Se o plano, né? O que seria o plano? Que é o que fica entre os cortes. Se esse plano ele vai estar de frente para essa panela, se esse plano vai estar de cima para a panela, se esse plano vai estar na lateral da panela, se vai ter movimento nessa imagem, se é uma imagem fixa, se está no tripé, né? Se tem um estabilizador, né? No caso teria, se ele pega essa câmera e faz aquele movimento, esse plano tem um movimento ali, um leve movimento estabilizado. Então o diretor vai ser essa pessoa que vai dizer como a história vai se transformar em imagens. Ele é o responsável maior pelo processo criativo. Ele é um maestro. Em que sentido? Quando é que eu considero que um trabalho foi bem dirigido? Às vezes, os nossos trabalhos, a gente faz os nossos trabalhos, a gente vê lá nas redes sociais dizendo: a fotografia está legal, a montagem está legal, a arte está legal, né? Mas, para quem é de leigo no assunto, eles têm uma leve percepção do que seria isso e ali identificam e dizem e traduzem isso a partir dos gostos de cada um, né? Então, quando é que eu vejo que um trabalho meu está bom? Quando eu vejo nas redes que estão elogiando tudo, né? Então, o que significa isso? O diretor é aquele que ele consegue pegar a equipe dele
e fazer com que todos os departamentos funcionem. Então, se você tem um trabalho, estão elogiando os departamentos de uma forma geral, às vezes nem precisa dizer que a direção está boa, porque a direção é algo tão específico que para um leigo ele nem sabe o que significa dirigir um filme. Mas ele tem uma leve noção de quando uma fotografia está legal. Ele tem uma leve noção de que um figurino está ali bacana e tal, né? E aí o diretor é essa pessoa que vai pegar a sua equipe, né? E vai transformar essa equipe que toda essa ideia que ele tem, essa estética que ele tem concebido, vai se transformar numa só sintonia. Que a arte dialoga com a fotografia, que a fotografia dialoga com o som, entendeu? Isso é uma boa direção. É essa pessoa que vai conduzir para que todos os departamentos estejam dialogando. Porque às vezes a gente está falando de uma história triste e a gente tem uma fotografia belíssima, que só é bela, mas que não está mostrando a tristeza que está na história. Então, é isso que faz um diretor. E dentro do processo de um departamento de direção, né, tem outras funções, né, porque o diretor, como esse responsável pelo processo criativo e não tem que ser perturbado por pormenores, tem outras funções dentro da direção, como o primeiro assistente de direção, o segundo assistente de direção e o terceiro assistente de direção e continuista. Esse primeiro assistente de direção, por exemplo, todos os meus trabalhos, desde que eu comecei a dirigir, eu nunca tive um assistente de direção, né? Até tenho muita vontade que tenha, mas até hoje eu ainda não me senti assim de que teria esse profissional, porque o assistente de direção é justamente essa pessoa que vai ser o ouvido e a fala do diretor. O diretor, quando entra no set, ele não tem que estar chegando e falando para um assistente de produção, ou tem que estar falando algumas coisas menores. Quem vai fazer essa função? O assistente de direção. É ele que vai dialogar com a equipe. O diretor já chegou e já falou, eu quero isso, isso e isso. E o assistente de direção chega e dialoga com a equipe. Porque às vezes, o que acontece? Isso já aconteceu comigo. Eu sou, como eu falei, eu sempre sou produtora, diretora e roteirista. E aí, estava numa gravação desse clipe de Regiane, e o almoço não tinha saído, porque a Uber não tinha chegado lá no local para pegar a comida. Toda vez que ia, cancelava. E aí chegou para mim essa situação, que é uma situação de produção, não é uma situação de direção. E eu fiquei completamente sufocada. Eu estava ali, dirigindo um plano, dirigindo uma cena, e veio essa situação para mim de que a equipe ainda não tinha comido, porque a Uber não tinha chegado no lugar que ia pegar a comida. Então isso é o tipo de coisa que não tem que chegar com uma direção. Ela precisa chegar para um assistente de direção, precisa chegar para um assistente de produção, não para um diretor. Então o que aconteceu? Eu estava com a decupagem, e aí, preocupada com essa situação, eu liberei o elenco, que ainda tinha mais 2 planos para gravar, achando que eu não tinha gravado. Primeiro, porque eu não tinha um AD para estar ali controlando isso, para dizer, ei, ainda tem 2 planos para gravar com esse elenco, né? E segundo, porque veio questões de outra ordem no momento que eu estava dirigindo. Então, o diretor ele não pode ser ocupado com questões de preocupações menores. A preocupação dele é dirigir a cena, a preocupação dele é com a estética fílmica, é com o conceito que ele quer, é compor aquele quadro, é pensar esse quadro, como ele pensou e ali ele executar lá na hora, né? O segundo AD seria essa pessoa que vai controlar os tempos na gravação, né? Porque existe um documento que se chama Ordem do Dia, que vai dar toda a determinação de tempo de entrada e de saída no set, momentos de refeições, momentos de troca de figurino, momentos de todos os planos de gravação, de todos os planos. O que seria plano? Plano é aquela unidade fílmica que fica entre os cortes, tá? Começou ali uma imagem, a imagem começou, Reinaldo está fritando hambúrguer. De repente, dá um corte, Reinaldo já está na sala comendo um hambúrguer. Então, tem um primeiro plano e tem um segundo plano, né? Cena, o que seria cena? Que são as principais unidades dentro da narrativa fílmica. Cena é tudo aquele conjunto, um
conjunto de planos dentro de um determinado tempo e um determinado espaço. Então, por exemplo, aqui, se eu estivesse gravando aqui uma cena, né, seria uma cena de, digamos, uma cena do quarto, né? Se eu sair daqui e for lá para fora, muda a cena, né? Seria a cena do terraço. Então, muda de locação, né? Então, isso seriam algumas das unidades que pertencem à narrativa fílmica, né? Então, esse segundo AD, essa pessoa é responsável pelo controle desses tempos, responsável pela feitura de alguns documentos como ordem do dia, como decupagem, na sistematização, não na criação, que a criação de uma decupagem compete ao diretor. Além dessa função, tem um continuista, que é aquela pessoa que vai ficar responsável para quando termina uma gravação e aí vai continuar a mesma cena, o mesmo plano, ele precisa que dê uma continuidade naquela narrativa. Por exemplo, a roupa que o personagem está usando, onde o personagem estava posicionado, como é que estava o cabelo do personagem, como é que estava a maquiagem do personagem. Então, isso é uma ocupação que a gente chama de raccord, a continuidade, é uma ocupação do continuista, é se preocupar com a questão do raccord. Um outro departamento que é importantíssimo e que para mim eu considero um tripé criativo é o departamento de fotografia. O tripé criativo é fotografia, arte e direção, né? Então, quando você pega um roteiro, você precisa estar muito aliado a esses profissionais, ao diretor de arte, ao diretor de fotografia. E a partir dali começar a dialogar como você quer o seu trabalho, como você pensa o seu filme, a concepção estética, concepção criativa do seu filme, a partir do diálogo principalmente com o diretor de fotografia e com o diretor de arte. O diretor de som também, né? Mas esse tripé é fundamental que esteja muito bem alinhado, né? Então, o que seria o diretor de fotografia? É aquele profissional que controla a organização, né, e o registro das imagens. Então, é o profissional que vai dizer quais são as lentes que vão ser usadas, é o profissional que vai dizer quais são as luzes que vão ser usadas, os equipamentos, vai listar os equipamentos, né? Se vai ter filtro, uso de filtro, se vai ter uso de gelatina. É aquele cara que vai se preocupar com a imagem, tá? Então, assim, mas ele não constrói nada a partir, senão, do diálogo com o diretor. Ele tem que fazer, a partir do conhecimento que ele tem que estar dialogando com o que o diretor tem. Então, ele vai trazer referências, as referências dele, para que isso dialogue com as referências do diretor, né? E dentro do departamento de fotografia, tem o assistente de câmera, que pode ser um ou dois, né? Que é esse profissional que vai auxiliar o profissional do departamento de fotografia, porque o diretor de fotografia não vai sair da sua posição para pegar uma lente. Ele não vai sair da sua posição para trocar um estabilizador, né? Um estabilizador no sentido de um gimbal, de um monopé, né? De um steadicam. Então, assim, isso que ele faz, assistente de câmera. Então, o assistente de câmera é esse profissional que vai estar colado ao diretor de fotografia. Dentro da fotografia também temos a função de gaffer, função de maquinista, né? O gaffer é o profissional responsável pela luz, é aquele profissional que está aqui também chamado de elétrica, que está ali, que vai lidar com a luz, que vai operar a luz. Só que essas luzes, elas são determinadas pelo diretor de fotografia. Se tem uma cena que tem uma discussão, né? Está rolando uma briga e ele na concepção estética dele, ele acha que é bem mais interessante colocar uma luz quente, ele vai determinar isso e o gaffer vai ali operar esse equipamento, né, de uma luz quente. Além do gaffer, tem o maquinista. O maquinista é aquele que vai operar aqueles equipamentos mais pesados, né, como um carrinho, como uma grua, né, a dolly. Enfim, são esses que a gente vê principalmente em grandes produções. Em pequenas produções a gente não vê um maquinista. Então ele vai operar a maquinária. E aí, dentro do departamento de fotografia, tem essas pessoas, né? No departamento de arte, a arte, assim, para mim, eu vejo assim que o profissional da arte, o diretor de arte, é o cara que dá aquele toque no filme, assim, o cara que
traz a magia pro filme, tá? Ele que digamos, que transforma toda aquela narrativa ali num conceito muito apurado, assim, o diretor de arte. Ele é responsável pela ambientação. Então ele é responsável pelo cenário, ele é responsável pelo figurino, né? Como é que esse elenco vai estar ali vestido, como é que vai ser a maquiagem desse elenco, como é que é esse cenário, como esse cenário está produzido, enfim, esse é o diretor de arte. Dentro do departamento de arte tem o cenotécnico, tem o figurinista, né? Tem o cenografista, enfim, são todas as funções que estão, por exemplo, o figurinista é o responsável pelo figurino do elenco, né? O cinegrafista é o responsável pelo cenário, o cenotécnico é quem vai construir o cenário. E além todas essas funções, isso é dentro de uma produção, é dentro já do set, na gravação. Nós temos o elenco, que às vezes tem um elenco principal, tem um elenco secundário. O elenco secundário é esse elenco que dialoga para que o principal sempre esteja aqui, né? É o elenco que está circulando o elenco principal. E tem os figurantes, que são aquelas pessoas que estão ali só para compor a cena, mas não tem fala, né? E aí termina a produção, gravou, terminou e tal, temos os arquivos, vamos agora editar. E aí entra a pós-produção, que é esse momento que você pega todos os arquivos, né? Tem também o departamento de som, né? O departamento de som, que também é da produção, pode ter o diretor de som, que é esse profissional que vai gerir e pensar todo o som dentro da questão da gravação. Tem o operador de boom, que é o profissional que vai estar ali com a vara, segurando o microfone. Tem o microfonista que está só ligado ao microfone, né? E tem o som direto, que é esse profissional que fica operando o gravador. Aqui, por exemplo, a gente aqui na toda gravação aqui do Conexão, nós temos 2 pessoas operando câmera, né? E temos uma pessoa no som direto, né? A Yanel e a Anael e a Manu estão operando a câmera e a Manuzita está no som direto, né? E aí, isso fechou aqui no departamento de produção. Vamos para a pós. O que é a pós? Tem um montador, pegar esses arquivos e novamente vai ter um outro processo de decupagem. Porque você pega esses arquivos, mas tem, por exemplo, um plano, ele pode ser gravado várias vezes, que a gente chama de take, né? São as várias tomadas no mesmo plano, né? Então, o montador, junto com o diretor, é importantíssimo que esse diálogo, o montador e o diretor esteja ali. Todos os meus trabalhos que eu dirijo, eu fico o tempo todo ali, no montador, em cima ali, olhando o que o montador, porque muitas das vezes o montador ele pode salvar um filme, mas também ele pode descaracterizar o filme total, né? Porque é ele que dá a condução rítmica, ele é que dá a condução do tempo, ele é esse profissional que dá toda a condução desse tempo da narrativa, né? Porque é ele que vai fazer a montagem do material bruto. E tem um outro profissional que é o colorizador. Ele vai pegar esse material ele está quase sem cor, né? Então ele vai trabalhar as cores em cima dessas imagens. E essas cores precisam também dialogar com o que o diretor quer, o que o diretor pensa. Se o diretor quer uma cena um pouco mais avermelhada, é uma cena, digamos, mais quente, né? É uma cena de romance, ele quer um tom mais avermelhado. O colorizador, ele vai ter essa função de fazer isso a partir do que pensa o diretor. E aí, colorizador, montador, temos um outro... às vezes, o produtor ele sempre está em todas essas etapas, gente. Assim como o diretor, o produtor sempre está em todas essas etapas. Só que às vezes tem um produtor que é específico só para a etapa da pós, que é o produtor de pós, tá? O finalizador, o produtor de finalização. Além desses profissionais, nós temos no som, o desenhista de som, designer de som, temos o mixador de som e temos o editor de som.
Tá? Então, o que seriam todas essas três funções, né? O desenhista de som é aquele cara que vai, é aquele profissional que vai criar um som. Ele vai dar vazão dentro dessa historinha de imagens, ele vai dar vazão a vários tipos de sons criando, tá? Digamos que tem uma cena que tem uma freada de um carro e esse carro depois capota, né? Claro que essa cena ela é construída, tipo, às vezes nem aparece esse carro capotando, dá um corte, só dá aquela ideia e tal, mas o som tem que vir pra gente acreditar naquilo. Então, digamos que vem toda aquela, né, aquele som de uma freada, né, ali bem brusca, né, do carro, desculpa, e esse som, ele é produzido pelo desenhista de som. Muitas vezes ele pode captar esse som e trabalhar nele, e às vezes ele só constrói mesmo a partir de um computador, né? Criando alguns foleys, né? Alguns sons criados. O mixador é o cara que vai dar o volume desse som. Então, digamos que o carro começou, o volante começou a frear, aquela freada está bem iniciada, né? E aí vai aumentando o volume, né? Quando aumenta o volume, é o mixador que está fazendo esse trabalho, para que esses sons, porque o cinema, ele é todo construído para atingir o espectador. Tudo ali tá para atingir o espectador, tudo é pensado, nada tá à toa. Um copo descartável dentro de uma cena tem uma função, tá? E aí o diretor de som é esse profissional que vai coordenar mas isso na produção e às vezes também na pós, vai coordenar esse trabalho do som, né? Então são essas as etapas, né? Quando se trata de um filme de mercado, vai para difusão. O que significa isso? Esse filme vai começar a circular, ele vai para os festivais, né? Ele vai para a exibição no cinema, então é exibição e distribuição. Isso é a etapa de difusão do filme. Os filmes nacionais brasileiros quase não chegam a essa etapa de difundir o filme. Você tem um filme, você fez um filme, mas meia dúzia de pessoas que assistiram o seu filme. Então, assim, o que significa isso? Que essa etapa de difundir o seu filme é o gargalo, é um dos grandes gargalos no cinema nacional. A gente só percebe um filme circulando quando se trata de filmes de mercado. É um filme que já tem todo um investimento e já tem todo ali um contrato anterior para que ele circule nos cinemas, para que ele seja exibido e tal. Então, quais são as formas que você tem de fazer o seu trabalho circular? Através de festivais. Então, através de festivais, você bota o seu filme e as pessoas vão começar a conhecer o seu trabalho. E aí, gente, é isso, tá? O cinema tem essas várias etapas, isso tudo é muito pensado, é muito bem construído, organizado, leva muito tempo, precisa ser feito com muita dedicação para que funcione, porque se não é feito com dedicação por todos, se não há uma harmonia de todos os departamentos, isso compete a ter um efeito no produto, no filme. O filme vai trazer algum problema, vai trazer alguma coisa que foi ali naquele momento ali de organização, principalmente na pré, tá? Que não funcionou. Então, é essa parte aí que eu vim trazer sobre produção cinematográfica, espero ter contribuído, e é isso.